Aula número 94. A proposição de Os Lusíadas. Divisão em orações. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando, espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar, o engenho e a arte. No vídeo, a proposição de Os Lusíadas, porque a obra clássica ela é dividida desde Homero, Virgílio, em 5 partes. A proposição, em que o autor declara a que veio, o que é que ele vai cantar. A invocação é um pedido de proteção aos deuses, geralmente então pagãos, para que dê a ele condições de escrever bem, escrever com poesia, escrever com arte. Então tem a invocação dos Lusíadas. A invocação dos Lusíadas é muito eloquente. Ele pede proteção ao Deus, às deusas do Tejo, para que dê proteção a ele. Ele inventa uma mitologia que habita o Tejo. Diz ele na invocação: dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou flauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e ao cor ao gesto muda. Dai-me igual canta aos feitos da famosa gente vossa, a que Marte tanta ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Então, proposição, invocação, a dedicatória, ele dedica a obra ao futuro rei de Portugal, que ainda é infante, a Dom Sebastião. E vós, ó bem-nascida segurança, da lusitana antiga liberdade, e não menos certíssima esperança do aumento da pequena cristandade, vós, ó novo temor da maura lança, maravilha fatal da nossa idade, dá ao mundo por Deus que a todo mande, para do mundo a Deus dar parte grande. Proposição, invocação, dedicatória, já vimos. A narração em que é a história toda, que compõe a grande parte dos Lusíadas. E, finalmente, o epílogo, em que ele termina a obra um tanto decepcionado pelos rumos políticos do povo português. Não mais usa, não mais que a lira tenha o destemperado e a voz enrouquecida. E não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não nos dá a pátria não, que está metido no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Então, nos Lusíadas, a proposição, a invocação
a dedicatória e o epílogo. O que veremos hoje é uma análise calcada na análise sintática da proposição dos Lusíadas, como vocês estão vendo aqui no vídeo. As armas dos barões assinalados. Barões é varão, homem, homem forte, macho, grandioso, eloquente, varão. Barão. Daí a palavra viril. Assinalado, marcado. Assinalado. Predestinado às grandes descobertas, já marcado para as grandes descobertas. Assinala-se na testa o destino de alguém. Na Igreja Católica, o padre, no batismo, assinala a testa do bebê que está, então, sendo batizado com o óleo santo. Caim e Abel também assinalou-se em sua testa o assassinato que tenha cometido. É comum assistirmos alguns filmes de terror em que a criança nasce com assinalado na cabeça o número 666, o número do diabo. Então, as armas e os barões assinalados, já marcados para as descobertas, que da ocidental praia lusitana, ou seja, de Portugal, é uma metonímia, ao invés de falar de Portugal, da ocidental praia lusitana. Por mares nunca dantes navegados, e de fato por mares passaram que nunca se navegaram. Passaram além da Taprobana é a ilha do Ceilão, ali ao pé das Índias, Sri Lanka, a da atualidade. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana então, e entre gente remota edificaram, Ásia, Índia, China, América, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram, enalteceram. E também, diz ele, também não são só as armas dos barões assinalados, e também as memórias gloriosas daqueles reis, aí vem a história. Aqueles reis que foram dilatando a fé cristã, o Império Português. E as terras viciosas de África e Ásia andaram devastando, viciosas, porque povoada pelos muçulmanos. Segundo a fé cristã, terras viciosas de África e Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. A morte naturalmente dá o esquecimento, mas aos reis de Portugal não dá o esquecimento, porque ficaram na memória do povo e de sua gente. Aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, porque não se morre mais, cantando, espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar, o engenho e a arte. O engenho e a poesia. Esse texto, a proposição, é de uma eloquência incrível. Nele, o poeta já apresenta o que vai descrever. Não é uma viagem de navegação? Está aí, as armas dos barões assinalados, que da ocidental praia lusitana partiram, então. A história também dos reis de Portugal, a história. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império. A história, as navegações, os heróis, aqueles que vão da lei da morte libertando. Vamos dividir esse período em orações. Vamos analisar sintaticamente, que é a aula número 94, que é essa aula. A divisão desse período em orações. À medida que eu vou lendo, eu vou ter a calma, e vocês vão me acompanhar, de assinalar o verbo e os conectivos que aparecerem. Conectivos é conjunção e pronome relativo.
com calma. Verbo e conectivo. Vou passar um traço embaixo dos verbos, um quadrado nos conectivos para destacá-los. Vamos ver. As armas e os barões assinalados que. Agora, esse que é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, a oração chama-se adjetiva. Porque toda oração ligada por um pronome relativo é adjetiva. Pronome relativo é a palavra que une duas orações e representa na segunda oração um termo da primeira. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana. Barões que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram além da Taprobana. Então esse que é um pronome relativo. Que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram além da Taprobana. Achei um verbo. Passaram. Grife esse verbo. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia. Prometia. Verbo prometer. Grifa. A força humana e entre gente remota edificaram. Verbo. Novo reino que tanto sublimaram. Mais um verbo. Sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando, um verbo. A fé, o império e as terras sediciosas de África e Ásia andaram devastando, mais um verbo. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, vão libertando, um verbo só. Cantando, outro verbo. Espalharei, outro verbo. Se há tanto me ajudar, mais um verbo. Então estamos assinalados os verbos. Eu vou buscar agora os conectivos. Que, depois de assinalados, armas, barões assinalados, que, conectivo, num quadrado, por mares nunca dantes navegados, passaram além da Taprobana em perigos e guerras esforçados, mais do que esse que, mais do que aquele que. E esse e entre gente remota, e entre gente remota edificaram, e. Continuando, e também as memórias, e. Daqueles reis que foram dilatando. A fé, o império, as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que, novamente, o que e o e, por obras valerosas, se vão da lei da morte libertando. Cantando, espalharei por toda parte, se a tanto me ajudaram a engenhar a arte, se uma oração condicional, uma conjunção condicional. O importante daqui é retirarmos a oração principal. Se eu retirar a oração principal, a análise do texto fica fácil. A oração principal é a seguinte: espalharei por toda parte as armas e os barões assinalados, e também as memórias gloriosas daqueles reis e aqueles. Essa é a oração principal. Agora observa que as armas e os barões assinalados, que ele está dizendo que vai cantar, que vai espalhar, espalharei por toda parte, as armas e os barões têm um adjetivo. Qual é o adjetivo de armas e os barões? Que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais daquilo, ou mais do que. Tudo isso é uma oração adjetiva. E continuando uma oração adjetiva ainda, esse que
que prometia a força humana, adjetivo desse ou, mais daquilo que prometia a força humana. E entre gente remota edificar o novo reino, é uma coordenada sindética aditiva. E que reino é esse? Que tanto sublimaram. É uma oração adjetiva. Esse que é um pronome relativo. Ele está no lugar de novo reino. Novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis faz parte da oração principal. Que reis são esses? Que foram dilatando a fé, o império. É um adjetivo de reis. Os quais reis foram dilatando a fé, o império. Depois uma coordenada sindética aditiva. E as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. Aditiva. E mais outra aditiva. E aqueles faz parte da principal. Mas esse aqueles tem um adjetivo. Que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Esse é o adjetivo de aqueles, que faz parte da principal. Cantando é a maneira pela qual eu faço isso, é o jeito, é uma oração subordinada, reduzida do gerúndio conformativa, cantando, espalharei por toda parte, faz parte da principal, e com uma condição, se a tanto me ajudar, o engenho e a arte. Vamos destacar o sujeito de cada verbo. Vamos ver, para entender. As armas dos barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram além da Taprobana. Quem passaram além da Taprobana? É evidente, as armas dos barões assinalados. Mas na oração, ele vem representado por esse que da ocidental praia lusitana. Então esse que, no lugar de as armas dos barões assinalados, é o sujeito da oração. Mais do que prometia a força humana, o sujeito lhe prometia, a força humana prometia, sujeito à força humana. E entre gente remota edificaram quem? Ainda aquele que no lugar das armas dos barões assinalados. Eles, as armas dos barões assinalados. Novo reino que tanto sublimaram. Quem sublimaram? Eles, as armas dos barões assinalados. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé. Quem foi dilatando a fé? Reis. Mas observe que esse que está no lugar de reis. Então esse que foram dilatando, esse que é o sujeito do verbo dilatar. Dilatando a fé, o império, e as terras viciosas de África e Ásia andaram devastando. Quem? Eles, aqueles reis. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Quem se vão da lei da morte libertando? Aqueles. Mas esse que está no lugar de aqueles. Por conseguinte, esse que é o sujeito da oração. Cantando. Cantando. Eu é o autor. Ele se coloca no texto. Cantando, espalharei. Eu espalharei. O autor. Eu espalharei cantando por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. O que é que vai me ajudar? O engenho e a arte. E por que o verbo está no singular? Por que ele não colocou se tanto me ajudarem o engenho e a arte? Porque na língua portuguesa, se o sujeito composto for posposto, a gramática, a tradição popular, a tradição clássica admite que o verbo fique no singular. Como tal, passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra. Chegou a Quaresma e a Semana Santa. O verbo, o
sujeito da oração composto está posposto. Então, se o autor, ao invés de falar se a tanto me ajudarem o engenho e a arte, disse se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Além do mais, ele precisa de 10 sílabas. E se ele colocar ajudarem, ele não consegue fazer o verso. Os versos só têm 10 sílabas, com pausa na sexta e na 10ª, como todos os versos de Os Lusíadas. Todos. Pausa na sexta e 10ª. Eu quero divulgar o idioma nacional. Estou ensinando o pouco que sei a alguém que queira aprender também o nosso vernáculo, o nosso idioma. Ele é lindo, ele é bonito, ele é doce, musical, falado por muita gente. Ouça um poema de Olegário Mariano e veja a beleza do texto. Tire-me a luz que os olhos me alumia, o ar que me enche os pulmões e o céu que adoro. Tire-me esses momentos de alegria, tire-me a voz de pássaro canouro, tire-me a paz de espírito, a harmonia da vida e o mar que canta quando eu choro. Tire-me a noite e ao luar da noite fria o sonoro esplendor do céu sonoro. Tire-me a glória de viver, o encanto, a lágrima, o sorriso, a mocidade que faz com que eu na vida engane tanto. Tire-me o manto, deixe-me desnudo, mas não me tirem da alma essa saudade que é meu sangue, meu ser, meu pão, meu tudo. A minha pátria é a língua portuguesa.